Este é o sinal que eu já fiz 45 anos há algum tempo, esta coisa de pôr os óculos. E o silêncio do telemóvel é o sinal dos tempos. Também não aconteceria há 10 anos. Muito bem, então muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para aqui estar, que quando surgiu, que há uns tempos atrás, eu coloquei a questão, eu falar sobre saúde para uma plateia de médicos, em princípio é o contrário, é que devo estar na plateia e os médicos é que devem estar e eu é que devo estar a ouvir. Pois, mas a questão não é falar diretamente sobre saúde, é falar de uma forma mais alargada. E essa forma mais alargada, aquilo que eu posso dizer e aponto que posso fazer à saúde, e o aporte que eu aqui posso dar, é se todos percebemos que a qualidade da saúde em Portugal depende fundamentalmente de dois fatores. Depende da economia, ou seja, depende dos meios que, enfim, o país dispuser para fazer as suas políticas e depois depende da política propriamente dita. Ou seja, depende das opções que forem tomadas relativamente aos recursos que existem. Efetivamente, as áreas onde eu me tenho dedicado mais ao longo da minha vida é justamente a economia e justamente a política. E então, essa interação eu ainda posso fazer. Mais do que isso, não sou, obviamente, qualificado para falar sobre saúde. Bom, então o que é que eu entendo, qual é, na minha perspectiva, o rumo que a economia e que a política devem seguir, enfim, digamos, no médio e longo prazo em Portugal, no sentido de nós conseguirmos um maior crescimento e depois termos a capacidade de conseguir um maior desenvolvimento. O crescimento é algo muito quantitativo, o desenvolvimento é algo muito mais abrangente. Nós podemos ter crescimento sem desenvolvimento, não teremos seguramente desenvolvimento sem crescimento. E, portanto, o que é que estas duas áreas, a política e a economia, podem e devem fazer no sentido de se conseguir esse desenvolvimento? Do lado da economia, aquilo que são as condicionantes que Portugal neste momento tem, são condicionantes que derivam dos erros cometidos ao longo dos últimos anos. Portugal cometeu muitos erros ao longo dos últimos anos, que o trouxeram para a situação que nós conhecemos em 2011 e para a situação que conhecemos hoje também, que estamos longe de estar bem, e normalmente são sublinhados dois erros fundamentais. Eu gostaria de sublinhar 4 erros fundamentais. E sublinhar 4 erros fundamentais no sentido de que não voltem a ser repetidos. Dizer tantas vezes até as pessoas perceberem que não podemos repetir os erros que cometemos ao longo dos anos. O primeiro grande erro que cometemos e que estamos disponíveis para cometer outra vez rapidamente, penso eu, se não houver uma pedagogia muito forte, é justamente a lógica do endividamento público. Houve um endividamento público absolutamente brutal ao longo destes 41 anos. Ao longo destes 41 anos não há um único ano, não há onde o orçamento tenha sido equilibrado. Não há onde tenha havido um ligeiro superávit. 41 orçamentos de Estado são 41 peças em que a despesa foi maior que a receita. Como eu estou para uma plateia de não-economistas, enfim, tomo a liberdade de fazer algumas analogias mais simples, que é como estaria cada um de nós, a família de cada um de nós e cada um de nós, se nos últimos 41 anos, todos os meses, tivéssemos gasto mais do que aquilo que era o nosso salário. Sem exceção. Ora bem, para o poder fazer, tínhamos de ter pedido emprestado. Qual não era a brutalidade da nossa dívida se assim tivesse sido? Todos percebemos isto. Um país é exatamente a mesma coisa. Se o Orçamento de Estado tem despesas superiores às receitas todos os anos, não é que o não deva ter de vez em quando, até deve ter de vez em quando, em função do ciclo económico, mas se assim for sempre, qual é o caminho que nós estamos a seguir e qual é a meta que atingimos? A segunda, e portanto, dito isto, não podemos repetir esse erro. Dito isto, temos o segundo grande erro. E o segundo grande erro não é a dívida pública, ou seja, um Estado que viveu acima daquilo que podia, que gastou mais do que os altos impostos que já cobrava, que não chegaram, portanto.
é o endividamento externo. E o endividamento externo ainda é mais grave, porque o endividamento externo é tudo aquilo que o país como um todo deve ao exterior. Ou seja, é o somatório do endividamento das famílias, das empresas e do próprio Estado. Todos, do modo geral, viveram acima das suas possibilidades. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não foi tão grave quanto o endividamento público, houve anos em que as coisas foram mais equilibradas, mas durante muitos anos, até 2011, e particularmente 10 anos antes de 2011, quase todos os anos, o déficit da balança de pagamentos portuguesa era cerca de 10% do PIB. Portanto, todos os anos, importávamos bem mais do que aquilo que exportávamos. E se importamos mais do que aquilo que exportamos, estamos a gastar o trabalho dos outros. Foram os outros que trabalharam e que produziram aquilo que nós estamos a gastar, sem que nós possamos fazer o contraponto. Portanto, ficamos a dever ao estrangeiro. Essa dívida externa, que está basicamente sediada na parte pública e nos bancos, trouxe-nos para a situação de desequilíbrio, e essa é a primeira razão até pela qual a Troika chegou. Dito isto, é aquilo que toda a gente sabe. Mas apesar de toda a gente saber, não é demais sublinhar uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até aprenderem em definitivo. Não podemos voltar a fazer isto que fizemos. Mas há mais duas questões que eu acho que são fundamentais. Uma já toca um pouco na política. A primeira é que ao longo dos anos, por razões meramente eleitorais e por fraquezas políticas, foram os sucessivos governos e as sucessivas oposições dando e prometendo às pessoas aquilo que se sabia de antemão que não havia sustentabilidade possível no futuro. Muitas decisões simpáticas se tomaram hoje para conquistar a simpatia amanhã, sabendo que depois da amanhã não era possível aguentar aquilo que estávamos a fazer. O melhor exemplo que se pode dar disto é, obviamente, a segurança social. Mas não é só a segurança social. Toda a dívida em excesso, de certa forma, anda por aí. Mas a segurança social será o melhor exemplo de como se foi dando aquilo que podíamos dar hoje, mas que sabíamos que não podíamos dar amanhã. E não tendo nós a cultura asiática, apesar de tudo, devíamos ter uma cultura um pouco mais de rigor e de seriedade, pensando mais no coletivo, pensando mais no futuro do país e menos naquilo que é eleição imediata. Não sai ninguém ilibado disto, do CDS ao Bloco de Esquerda, não sai ninguém ilibado disto, nem aqueles, como o Bloco de Esquerda ou o PC, que não estiveram no governo. Não estiveram, mas nunca remaram no sentido correto, remaram sempre no outro sentido. Se estava a dar determinada coisa, aquilo que eles reclamavam é que se devia dar ainda mais. Nunca ouvi nenhum deles dizer que se devia dar menos do que aquilo que se estava a dar, ou que se devia dar de acordo com as possibilidades futuras do país. E, portanto, este é um outro erro que foi sendo cometido ao longo dos anos e que não se pode repetir. Ou seja, aquilo que nós decidimos hoje tem sempre de ser visto à la longa. Quais são as repercussões futuras daquilo que nós estamos a decidir hoje. Numa escala mais pequenina, onde os erros também foram cometidos e onde eu tenho alguma experiência, quando eu, numa autarquia, decido um investimento público qualquer, eu tenho de ter noção quais são os custos de manutenção que isso vai acarretar no futuro, ou seja, o que vai onerar os orçamentos futuros. Não posso apenas pensar no momento do investimento, tenho de pensar também no futuro. E isto foi o erro que também, ao longo dos anos, fomos cometendo. E, finalmente, para terminar os 4 grandes erros que eu elegia, o mais difícil de resolver, mas que ainda assim nós temos de fazer um caminho nesse sentido, é a qualidade da despesa pública. Nós fizemos muita despesa pública, a despesa pública chegou a ultrapassar 50% do produto interno bruto, hoje será um pouco menos, mas essa despesa pública, por um lado, está em excesso. Mas mais do que isso, e isso é que é importante, muita dela não tem o efeito que devia ter, a qualidade que devia ter. Se nós formos capazes de monitorizar a qualidade da despesa pública, nós conseguimos naturalmente que a despesa pública tenha muito mais de virtual do que de pesado no orçamento do Estado. Aliás, isto é como na nossa vida e como nas empresas. E, portanto, esse é o 4º elemento, ao longo destes anos todos, que não foi devidamente cuidado. A qualidade da despesa pública, porque ela não é necessariamente má por ser despesa pública, bem pelo contrário, temos é de fazer a monitorização da qualidade. E dito isto, qual é o futuro? Então, o que é que a economia tem de seguir para conseguirmos o tal desenvolvimento? Tem justamente a economia de seguir condicionada
a estes fatores, particularmente aos dois primeiros. E não é possível nós imaginarmos uma situação económica do país que se sustenta outra vez nos erros que fomos cometendo ao longo dos anos. E, portanto, a redução da dívida pública é algo que tem de estar no nosso horizonte e, em minha opinião, aquilo para o qual Portugal deveria caminhar é para um objetivo de conseguir pequenos superávites primários no orçamento do Estado. Não agora, porque a situação económica não o permite, mas desenhar uma estratégia que leve a que a situação normal, para um país muito endividado, seja pequeninos superávites. Isso, no futuro, assim se consiga com uma estratégia desenhada. A outra tem a ver com a redução do peso da dívida pública no produto interno bruto. Ou seja, eu posso ter uma dívida, eu pessoalmente, de 100 mil euros à banca e não é uma coisa grave. Não é uma coisa grave se eu ganhar 15 mil euros por mês. É gravíssimo se eu ganhar 500 euros por mês que não a vou pagar. E, portanto, aquilo que eu tenho de conseguir é mais produção e, ao mesmo tempo, uma redução da dívida. Para que a minha dívida seja sustentável. Ou seja, pode ser grande, pode ser pequena, o que interessa é que é sustentável face à riqueza que eu produzo, que é essa mesma riqueza que vai pagar essa dívida. E, portanto, o primeiro objetivo, e esse era já desde ontem, é conseguir a redução desse peso. Eu não vou, dada a plateia que tem à minha frente, não vou dizer exatamente, em termos muito técnicos, o que se tem de conseguir, porque ficariam provavelmente na mesma. Temos de ter saldos primários positivos, com uma taxa de juros, com uma taxa de crescimento do produto, taxa de crescimento nominal, superior à taxa média de juros da dívida pública. Chinês, mas também não interessa. Temos de conseguir esse rácio. E temos de conseguir também aquilo que já conseguimos nos últimos 4 anos, que é justamente o equilíbrio da balança de pagamentos, no sentido de não continuarmos com o endividamento externo, mas conseguirmos sim que as exportações possam superar as importações, e isso é, digamos, o melhor que se conseguiu nos últimos 4 anos. Portanto, nós só conseguimos fazer isto se tivermos crescimento económico. E, portanto, só conseguimos ser um país desenvolvido e sair da situação em que nos encontramos há 4 anos e ainda parcialmente nos encontramos agora, se conseguirmos conciliar a redução destes dois déficits com o crescimento e com o emprego. Sem crescimento, não pagamos. Se nós não produzirmos mais, não pagamos e vamos estar numa situação complicada. Quando ouvem dizer tem de crescer o PIB, o que é o PIB? O PIB, no fundo, é uma soma. Pode ser visto de diversas formas, mas da forma mais normal, na ótica da despesa. Como é que se mede? É o que nós consumimos todos, mais o que o governo consome, mais o que é investido no país, mais o que o país exporta. Estes são os 4 elementos que somam no produto interno bruto. O que eu consumo, porque quando compro qualquer coisa ela teve de ser produzida. O que o Estado consome, porque quando consome ela teve de ser produzida. O que se investe, porque o que eu compro quando invisto teve de ser produzido, mais o que eu exporto também teve de ser produzido. Isto é o produto interno bruto. Podemos fazê-lo crescer com qualquer uma destas variáveis. Se faço crescer com o consumo, que foi feito até 2011, significa que vou fazer disparar as importações, porque não tenho produção cá dentro para conseguir. E então agravo a dívida externa. Se faço pelo consumo do Estado, ainda pior. Não só agrava a dívida externa, como ainda agrava a própria dívida do Estado. Portanto, eu tenho de fazer com as outras duas variáveis. Tenho de o conseguir com o investimento e tenho de o conseguir com as exportações. Ou então, consegui-lo por via da substituição das importações. Porque depois, no cálculo final do produto interno bruto, somo estas 4 e deduzo aquilo que importei, porque isso eu estou a consumir coisas que foram produzidas lá fora. E, portanto, ou por mais exportações, ou por menos importações, ou por mais investimento, é a única forma que nós temos de avançar. O consumo, que é a melhoria do nosso bem-estar, tem de vir por arrasto, vem atrás. À medida que a situação económica melhora, o consumo melhora também. Estou a falar das famílias, não tanto do governo. E, portanto, aquilo que na economia se tem de fazer é toda uma política virada para o investimento, e toda uma política virada para as exportações. Com o consumo a acompanhar, mas sempre dependente do êxito que se consigam naquelas duas variáveis. É por isso que todos ouvem
que temos de fomentar as exportações, temos de fomentar o investimento. É por esta razão. Porque as outras duas que restam agravam os indicadores que já hoje estão mal. Sendo certo que as outras duas, particularmente o consumo privado, é aquilo que todos nós, no limite, desejamos, porque é aquilo que vai melhorar o nosso nível de vida. E, portanto, é isto. Quem faz isto? Quem faz isto são as empresas. Quem exporta são as empresas e quem investe são as empresas. O investimento público hoje é muito reduzido e não pode ser muito maior por força justamente dos constrangimentos orçamentais que tem. Então, o Estado e o Governo não têm papel nenhum. Não. O Governo tem um papel. Tem um papel agindo sobre os mecanismos que são indutores das exportações e, particularmente, indutores do consumo. Ou seja, se eu aliviar a carga burocrática, se eu aliviar a carga fiscal, se eu conseguir incutir confiança nos investidores, tudo isto são matérias de política pública e não de política empresarial, eu consigo criar um ambiente favorável para que as empresas investam e para que as empresas produzam e exportam. Se isso tudo for ao contrário, se o sistema de justiça não funcionar, se a burocracia for muita, se a instabilidade política também existir, se todos esses elementos e muitos mais assim forem, obviamente que as empresas não têm as condições para fazer aquilo que devem fazer. Portanto, há aqui uma função que é das empresas, mas que tem de ser acompanhada por políticas públicas coerentes ao longo do tempo, no sentido de se conseguir aquilo que se pretende. E isto até aqui é fácil. Bem, fácil não é nada, mas é razoável. Agora começa o mais difícil, na minha ótica. É que, mesmo que isto seja feito, nós vamos sempre conseguir pequenos resultados. Estamos a falar do déficit ser mais 0,5 ou menos 1 ou mais 1,5. Da dívida subir 5 pontos ou baixar 5 pontos ou não sei o quê. Estamos a falar disto. Isto depois significa pouco na vida das pessoas. Para que as coisas signifiquem muito na vida das pessoas, nós temos de alterar não apenas deste caminho, mas a base em cima do qual tudo se sustenta. E a base em cima da qual tudo se sustenta é que é a parte política. E a parte política, que há muito tempo eu venho dizendo isto, que vou aqui dizer, está hoje, objetivamente, em maior dificuldade, dado o quadro parlamentar que existe em Portugal. A primeira coisa é que, para nós conseguirmos uma política de longo prazo e caminharmos no sentido do futuro, tem de haver acordos de regime que levem a reformas que só assim se conseguem. E, portanto, setores, por exemplo, como a segurança social ou até como a educação, são setores que tudo tinham a ganhar se houvessem acordos de regime que evitassem que de cada vez que muda um governo, ou às vezes ainda pior, de cada vez que muda um ministro, muda logo atrás disso uma data de coisas e perde-se a estabilidade. Portanto, deveríamos tentar conseguir, e isso é difícil no quadro parlamentar atual, que houvesse um acordo sólido de regime, que independentemente da mudança de ministro ou de governo, as bases dessa reforma nunca seriam postas em causa. Como digo, o exemplo máximo que pode haver é a segurança social, mas não só a segurança social. E isto tem a ver com a governação. É difícil, não de todo impossível, mas o que vem para aí ainda é mais difícil. Portanto, eu vou de grau de dificuldade em grau de dificuldade. Entendo que, para que tudo isto funcione com a devida produtividade, são necessários aspectos de ordem política. E são necessários aspectos de ordem política que... são necessários aspectos de ordem política que têm a ver com o regime que nasceu há 41 anos atrás, ou se quiserem também podemos ver noutra ótica, há 40 anos atrás, se olharmos para o 25 de novembro, que nasceu há 40 anos atrás, consideramos que este regime verdadeiramente terá nascido nessa altura. E não vejo como é que nós conseguimos maximizar todo o nosso esforço se nós não conseguirmos que haja um contrato de confiança que se foi perdendo ao longo do tempo entre as pessoas, entre os portugueses e o regime. Muitos estarão a pensar que eu estou a usar abusivamente a palavra regime, mas não estou. Pensam que eu estou a usar a palavra errada, que devia dizer sistema político.
não é sistema político. O sistema político é uma parte do regime. Aqueles que não estão de acordo comigo e que acham que em vez de regime eu devia ser sistema político, são aqueles que acham, por exemplo, que o sistema de justiça está um brinquinho e que todos se revêem no sistema de justiça, na sua eficácia, na sua independência, na sua empatia com a população, na credibilidade que inspira a todos nós. Aqueles que pensam assim, realmente, têm o direito de dizer que eu devia só usar a palavra sistema político e não regime. Aqueles que assim não pensam têm de estar necessariamente de acordo comigo. E eu noto, particularmente em 3 áreas, essa degradação do regime que urge corrigir para que todos possamos crescer e desenvolvermos mais em harmonia. É, efetivamente, o enfraquecimento do poder político e, acima de tudo, a descredibilização do poder político e das suas instituições. É a incapacidade do sistema de justiça e, o menos importante, mas ainda assim importante, a desresponsabilização da comunicação social perante muitas das coisas que escreve e muitas das coisas que desinforma a sociedade. E, portanto, aquilo que eu entendo é que deveria haver um pacto de regime na Assembleia da República, mas de braço dado com a sociedade, no sentido de introduzirmos reformas no nosso regime que levem a um contrato de confiança entre as pessoas e as instituições desse mesmo regime. Porque se nós continuarmos sem o fazer, naturalmente que tudo se vai degradar e não vai melhorar por si só. E vai-se degradar porque é evidente que o tempo, se nós não o gerirmos, tudo degrada. Se nós soubermos gerir as coisas, se nós soubermos adaptar as coisas ao tempo, as coisas poder-se-ão não degradar. Se nós ficarmos estaticamente à espera de uma forma natural, o regime que hoje temos, que serve uma sociedade que é completamente diferente daquilo que era a sociedade há 40 anos atrás, nós estamos à espera de um milagre. Há quem acredite nos milagres, talvez haja milagres. Eu, infelizmente, não acredito. Seria mais feliz se acreditasse. E aqui não acredito num milagre. Ou nós agimos sobre o regime, procuramos transformá-lo no sentido de salvar a democracia, ou o afastamento das pessoas à política e ao regime, de um modo geral, será cada vez maior. E será cada vez mais difícil quem governa poder governar com eficácia se estiver divorciado da confiança das pessoas. Só se consegue fazer as coisas se as pessoas, concordando ou discordando, pelo menos tiverem confiança em quem lá está. Se automaticamente basta a pessoa entrar para determinado cargo público e fica logo sobre a desconfiança da população como um todo, naturalmente que a sua tarefa, não vou dizer que é impossível, mas torna-se muitíssimo difícil. Temos de conseguir essa empatia. E isso consegue-se, em minha opinião, com reformas particularmente a 4 níveis. Em primeiro lugar, a reforma justamente do sistema político, ou seja, a forma como se elegem os deputados, a forma como se elegem as câmaras, a forma como os partidos funcionam, algumas medidas mais pequenas, mais emblemáticas, mas que podem ser, no conjunto, medidas simpáticas, pequeninas, que por si só não resolvem nada, mas no seu conjunto simpáticas, e a grande medida que deve ser debatida é, em minha opinião, a regionalização. É aquela que poderia transformar mais o modo de governar. É aquela que nos poderia ajudar mais a poupar mais despesa pública e a conseguir mais produtividade. Na exata medida em que quanto mais próximo eu estiver do problema, maior é a probabilidade de eu acertar na resolução do problema. Quanto mais longe eu estiver do problema, maior é a ineficácia na decisão. E, portanto, se eu estou perto do problema, eu tenho de obrigação de o corrigir e o resolver melhor e de forma mais barata. Se eu estiver longe do problema, eu não tenho capacidade para solucionar todos os problemas bem solucionados. Terei a sorte de solucionar alguns bem, mas a maior parte deles eu vou fazê-lo mal. E aqui foi a minha experiência de muitos anos, depois de ter votado não à regionalização, é a minha experiência que me diz que Portugal tinha tudo a ganhar com um nível de competência superior na decisão. E a incompetência é muito, muito grande. Quando estamos na nossa vida normal, como eu estou hoje, não nos apercebemos tanto. Quando estamos metidos em funções públicas, é quase todos os dias que vemos decisões de quem não entende nada do que está a fazer. E fala do alto da sua arrogância a dizer: sou eu o ministro, ou sou eu o secretário de Estado, ou sou eu isto, ou sou aquilo, e decido.
Nem todos são assim, porque alguns atingiram um patamar de desenvolvimento pessoal que percebem que não pode ser assim e que têm de ouvir quem sabe. Mas esse patamar de desenvolvimento pessoal, que é difícil de atingir, no quadro da política hoje mais difícil está, porque esses que estão já nesse patamar também já estão com uma distância à política de tal ordem, também já não estão muito disponíveis para ir para esses lugares. E, portanto, é isto que nós temos de resolver para que, efetivamente, o país possa andar a um outro ritmo daquele que andou nos últimos anos, vá lá, nos últimos, não sei, 20 anos, mais ou menos, porque as coisas, naturalmente, o tempo vai degradando as coisas. Com isto não quero dizer que eu voto sim a qualquer processo de regionalização. Votarei sim a uns e não a outros. Agora, votarei seguramente sim a um que consiga baixar a despesa pública, que consiga aliviar, digamos assim, os serviços públicos e que consiga impor mais lógica, mais racionalidade e mais produtividade nos serviços públicos. O segundo aspecto que eu entendo que é absolutamente essencial, que nem sei se é o segundo ou se é o primeiro, se calhar é o primeiro, é justamente a reforma da Justiça. Não entendo que seja sustentável para o país, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista económico, não entendo que seja sustentável para o país continuar com um sistema de justiça que não é completamente incapaz, mas é relativamente incapaz, relativamente àquilo que se necessita dele e que se precisa dele. Não é politicamente correto, mas se é verdade, eu digo. O sistema de justiça, tirando a parte política, naquilo que tinha a ver com o nosso cotidiano, funcionava melhor há 40 anos do que funciona hoje. Muita gente, até por tabus, não gosta de ouvir isto, dá a ideia que a democracia tem responsabilidades acrescidas. E num Estado de Direito, e num Estado de Direito democrático, assim não pode ser. Naquilo que é o cotidiano no nosso dia-a-dia. Aquilo que é eu recuperar uma dívida de alguém que não me quer pagar, eu estava mais seguro antes do 25 de Abril do que estou hoje. Hoje, 10 anos depois, sou capaz de não conseguir. E se a dívida não for de 500 mil ou de 1 milhão, se for de 1.500 euros ou 2.000 euros, aí é que não me recebo mesmo. E, portanto, obviamente, nós temos de tomar consciência disto para perceber que o sistema tem de ser diferente. E isto do ponto de vista do nosso cotidiano. Do ponto de vista daquilo que são os valores e do ponto de vista daquilo que é uma sociedade verdadeiramente democrática, nós temos de manter a nossa autoridade moral sobre a ditadura. E a autoridade moral sobre a ditadura não é compaginável com julgamentos feitos na praça pública. Nós, para termos a autoridade moral, temos de conseguir que os julgamentos sejam feitos em tribunal. E não que as pessoas, quando vão a tribunal, muitas delas já foram julgadas nas páginas dos jornais. Isto não é Estado de Direito e muito menos isto é democracia. E ou há coragem para dizer que assim não e que temos de inverter o caminho, ou então não podemos esperar grande coisa do nosso futuro coletivo. São aspectos básicos da construção da nossa sociedade que ou são corrigidos, estão salvaguardados e são verdadeiramente democráticos, ou então ficamos a discutir apenas aquilo que eu discuti no princípio. Mais 0,5% de déficit, menos 1% de dívida. Por aí podemos monitorizar as coisas. Mas se queremos um país com uma outra qualidade, obviamente que temos de atender a estes aspectos mais profundos e mais estruturais. Depois, eu disse, acho que há 4 áreas fundamentais onde atuar, mas sempre com 2 aspectos como pano de fundo. A terceira área é definir o papel do Estado e essa definição do papel do Estado, onde cabe objetivamente a política de saúde, está naturalmente, como eu disse no princípio, completamente dependente daquilo que é a riqueza que nós geramos. E a partir da riqueza que nós geramos, do crescimento económico que nós geramos, as opções políticas que devemos ter em sede de cada um dos setores. E aí sim aparecerão divergências políticas, mais Estado social, menos Estado social, mais de uma maneira ou mais de outra maneira. E isso nós temos de procurar encontrar um denominador o mais comum possível. Um denominador comum. Mas, acima de tudo, o que nós temos de conseguir é uma reforma do Estado que vá no sentido daquilo que eu há bocado disse, ou seja, da qualidade da despesa pública. Os serviços do Estado têm de ser geridos de uma forma mais racional e o mais produtiva possível. É, objetivamente, muito difícil. Eu procurei, penso com algum êxito, fazer isso numa grande instituição pública.
E por isso estou à vontade para dizer que isso pode e deve ser feito, mas também estou à vontade para compreender o nível de dificuldade que significa fazê-lo de Valença a Vila Real de Santo António em não sei quantos organismos públicos. É completamente diferente de o fazer num só, por maior que ele seja. Mas também aí conseguiu-se fazer assim porque estava próximo do problema. Se a partir daqui eu tivesse de fazer a mesma coisa num serviço no Algarve, eu não estava capaz de o fazer. Capaz está quem lá está próximo. E, portanto, a definição do papel do Estado e a reforma do Estado, nesse sentido de otimização dos serviços públicos, da sua produtividade, é também algo absolutamente fundamental para se conseguir o desenvolvimento do país e, antes do desenvolvimento do país, o crescimento. E, finalmente, acho que é também vital eu dizer aquilo que tantas vezes digo e que muita gente não gosta, particularmente na comunicação social. Mas eu acho que numa democracia, num regime, que é a democracia, em que a liberdade de imprensa é um pilar absolutamente fundamental desse mesmo regime, ou seja, quando eu digo pilar fundamental, sem saber o termo de engenharia civil correto, quero dizer o pilar que se eu tirar cai, não se sustenta o edifício. Se eu tirar a liberdade de imprensa à democracia, a democracia cai, deixa de o ser. Mas até mesmo por isso, a liberdade de imprensa tem de saber conviver com depois a liberdade de todos os demais. A liberdade não é um conceito absolutamente absoluto e infinito. A minha liberdade tem balizas. A minha liberdade não vai até ao infinito. A minha liberdade para à porta da liberdade dos outros. E, portanto, a liberdade de imprensa também tem de parar à porta das outras liberdades e não é invadir, como se numa ditadura estivéssemos, como se num Estado totalitário estivéssemos, a liberdade, as outras liberdades de cada um de nós. Temos de saber conviver com isto para que possamos viver num regime verdadeiramente democrático. E um regime verdadeiramente democrático é um regime onde há liberdade de imprensa. Sem ela é impossível. Agora, a liberdade de imprensa não pode chegar ao ponto de fazer julgamentos na praça pública, porque aí existem outros direitos que têm, objetivamente, de ser acautelados. Isto que eu estou a dizer, estou convencido que é maioritário na opinião pública, mas é francamente minoritário em muitas instâncias nacionais e europeias. Agora, é a minha maneira de pensar e pela minha maneira de ser, mesmo que eu esteja sozinho, se é a minha maneira de pensar, não a consigo alterar pelo simples facto de estar sozinho. Consigo alterá-la se me derem argumentos para eu alterar. Pelo facto de poder estar sozinho em alguma coisa, não é argumento que eu consiga meter na equação e que depois dê o X diferente, o resultado diferente. E para terminar, estas são as 4, há muitas áreas, mas são as 4 áreas que eu consideraria prioritárias, mas para terminar, há 2 aspectos que têm de estar como pano de fundo em tudo que se tenha de fazer, ou tudo que se faça. Primeiro, a questão da governabilidade. Tenho assistido ao longo dos anos a muitas reformas que se iniciam com muito boa intenção e que depois, cedendo ao interesse A e ao B e ao C e ao D, dão depois no fim um cozinhado final que é muito bonito, é muito democrático, mas prejudicou a governabilidade. Ou seja, aquele que depois é chamado a executar não tem o poder e os meios necessários para o fazer. E a democracia nada tem a ver com a anarquia, salvo o exagero. A democracia, a autoridade democrática seguramente, fiscalizada por todos, e a autoridade conferida a alguém que todos nós escolhemos, mas tem de ter os meios para o fazer. E muitas das vezes, de quem acompanhou isto ao longo dos anos, muitas das reformas terminam em algo que torna as coisas mais burocratizadas, mais ingovernáveis, mais difícil de identificar quem é o responsável pelas coisas estarem assim. Acabam por ser todos e não ser nenhum. Portanto, a governabilidade é um aspecto absolutamente essencial. E o mais importante de todos, e o último, é tudo aquilo que se faça não pode ser visto na lógica da revanche política. Não pode ser visto na lógica de aqueles que estão na política são todos desonestos, estão todos a governar-se, têm de ser todos castigados. Tem de ser visto na ótica exatamente ao contrário. Ou seja, a política é
das ações nobres que existem na sociedade. E, portanto, quem lá está tem de ter a dignidade própria. Tem de ser por nós apreciados, ainda que possamos discordar das ideias. E, portanto, a reforma que temos de fazer é nesse sentido. Nesse sentido, para que aqueles na sociedade que verdadeiramente assim são, se sintam disponíveis para ir para a vida pública e não se afastem da vida pública. Quando eu fui para o Parlamento, a primeira vez em 91, e já não falo da Constituinte eleita há 40 anos, então essa ainda mais, ser deputado era algo de socialmente prestigiante. Hoje, ser deputado é prestigiante para alguns, mas para cada vez menos. Para a maior parte da sociedade é mais prestigiante estar na vida que têm, na profissão que têm, do que ser deputados. Isto, em democracia, é intolerável. Ser deputado devia ser uma honra para qualquer cidadão, ser deputado do seu país. E todos os demais deviam olhar para isso como tal, como uma honra de serviço público. As coisas evoluíram de uma tal forma que hoje é olhado exatamente ao contrário. Portanto, tudo aquilo que se fizer em matéria de reforma do regime tem de prestigiar a ação política e tem de visar o prestígio da ação política. Não pode visar o populismo de dizer fizemos uma reforma em que os castigam ainda mais. Ainda vão ter um salário mais baixo. Ainda vão ter mais condicionantes. Porque é gente que só merece ser tratada dessa maneira. Essa gente não existe. Essa gente convém que sejamos todos nós, que sentimos alguma apetência pelo serviço público, que possamos estar disponíveis para lá ir. Para isso é preciso prestigiar aquilo que tem de ser prestigiado. Dito isto, e concluindo, percebem então que, na minha maneira de pensar, é muito mais fácil reduzir o déficit, é muito mais fácil controlar a dívida, será talvez muito mais fácil vir a conseguir pequenos superávites primários, face à dimensão disto que eu agora acabei de dizer. Mas eu acho que face à dimensão do que acabei de dizer, se não resolvermos, ou enquanto não resolvermos, só poderemos esperar mais dificuldades no desenvolvimento do país. Na medida em que possamos resolver mais eficácia na justiça, o contrato de confiança entre governados e quem governa. E o contrato de confiança não quer dizer que estejamos todos de acordo. Quer dizer que confiamos uns nos outros. Quanta gente não pensa completamente diferente de mim e merece objetivamente o meu respeito, até porque no limite há dúvida se lá se ele tem razão ou sou eu que tenho razão. Agora, eu não posso olhar para a outra pessoa e desconfiar logo do que ela está a dizer, percebendo que ela, nas entrelinhas, quer isto ou aquilo, ou não me está a contar não sei o quê. Essa desconfiança é que não pode haver. E, portanto, infelizmente, eu acho que no quadro parlamentar que neste momento temos, esta possibilidade de os partidos se entenderem para pensarem de forma madura reformas sustentadas do regime que lhe confiram mais credibilidade e o salvem do desgaste final, digamos assim, está, infelizmente, aparentemente, está infelizmente comprometida durante algum tempo. Parece-me, mas tenho naturalmente a esperança que com este quadro parlamentar que temos na evolução das coisas, ou com outro que possamos vir a ter no futuro, vai ser possível fazer um dia isto. E esta reforma, que é feita pelo Parlamento, tem de ser feita em articulação com a sociedade. E eu sou o último que gosta destas coisas assim esotéricas, que não querem dizer nada, como já provavelmente os que me conhecem sabem que é assim. Mas aqui não é nada de esotérico, é mesmo em conjunto com a sociedade. E com exemplos práticos. Se, efetivamente, resolvemos abordar a regionalização e pensar se a fazemos ou não, ela fica dentro do Parlamento. Então isso não é discutido pela sociedade, não é a sociedade toda que pode participar nisto. E se nós quisermos alterar a forma de eleger os deputados? Isto é um debate no Parlamento. Então não é possível com a sociedade debatermos e durante 2, 3, 4 meses falarmos todos sobre isso e percebermos melhor o que é que pode estar em causa. Claro que é assim, porque esse contrato de confiança no fim só aparece se for assim. Senão não aparece contrato de confiança nenhum, se houver esta interação entre o Parlamento e as pessoas. Senão acontece como com a Europa. Não há interação nenhuma e as coisas depois ficam muito distantes da população. Era pois isto que, e o Sr. Bastonário faz-me o alerta no momento certo, era pois isto que eu tinha para vos dizer, e no link eu não gosto destas coisas, e na ligação à saúde, a única coisa que eu com propriedade posso dizer é que só poderemos ter uma política de saúde cada vez melhor, na exata medida em que tudo isto que eu disse também for agilizado. Caso contrário,
andamos a discutir e a procurar ter aquilo que não conseguimos ter. Muito obrigado.